Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live da quinta semana do Divórcio com Respeito. Eu sou a Marília Campos Oliveira e Teles e daqui a pouco vamos ter uma conversa sobre oficinas de parentalidade, as oficinas do afeto. Essa semana do Divórcio com Respeito está muito especial. A gente está tendo a oportunidade de conversar com pessoas incríveis. Tudo bem, eu sou uma das coordenadoras, mas eu acho que a curadoria, né, que foi feita em conjunto, ela tem sido muito bacana para dar realmente um panorama de questões que envolvem o divórcio. Eu espero realmente que as pessoas que buscam informação sobre divórcio encontrem nessas lives respostas, esclarecimentos e principalmente informação para poder refletir a respeito, né? Nós tivemos uma live excelente da Renata Vilela falando com a advogada Ana Bicalho sobre a questão de violência patrimonial. A Valda Molim conversou com uma pessoa que trabalha com pets. Ontem à noite teve uma live delicadíssima falando sobre afetos de avó e de avó, comandada pela Olivia Furst, que hoje de manhã também já conversou com a Elsa de Matos, falando sobre planos de parentalidade. Enfim, então temos tido conversas excelentes. As lives ficam gravadas à disposição de todo mundo aqui no nosso perfil no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então, se você não conseguiu assistir ao vivo, vai lá assistir e depois manda sua opinião, conta pra gente. E agora eu vou chamar aqui a nossa convidada para a nossa live das 13 horas, a psicóloga Fabiana Aidar. Ui, chutei aqui minha base. Fabi chegando. Olha ela aí, bem-vinda, Oi, Fabiana. querida. Obrigada, Marília, tudo bem? Tudo jóia. Bom, vou fazer uma apresentação formal aqui para registrar para os anais e aí a gente começa a nossa conversa. Eu vou pegar aqui a minha cola para falar direitinho. Então, a nossa live de agora, ela se chama Oficinas do Afeto, Reconstruindo Vínculos Parentais. E já já a gente vai explicar por que a gente chamou de Oficinas do Afeto essa live. A nossa convidada de hoje, que gentilmente cedeu seu tempo e vai compartilhar conosco toda sua expertise, é a psicóloga clínica Fabiana Aidar, especialista em psicologia jurídica e crianças, adolescentes e famílias. Ela é mediadora familiar privada e judicial, profissional de saúde mental, atuando em equipes de divórcio colaborativo, uma das docentes do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, perita e mediadora no cadastro de auxiliares da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também no Concilia Jude. Muito bem-vinda, Fabiana. Bem-vindos a todos que estão ao vivo aqui com. Vejo aqui a Célia Caiubi, também parceira querida, advogada colaborativa. Muito bem-vinda. E vamos lá. Fabi, a gente convidou você, né, para contar para a gente sobre as oficinas, que a gente chamou de oficinas do afeto, mas na verdade o nome oficial, né, em juridiquês, é oficinas de parentalidade, não é isso? Sim, Conta para a gente como é que surgiu, conta a história das oficinas de parentalidade para a gente. bom, boa tarde a todos. Muito legal estar aqui falando sobre as oficinas, né? Nesse movimento tão importante, o divórcio com respeito. E acho que ela nasce desse lugar, né? Do quanto, enquanto mediadora, ali vivenciando situações tão complicadas, né? Com falta de diálogo, de escuta, de atenção. E elas vêm assim como um grande presente. Mas antes de começar a falar das oficinas, acho que é importante a gente falar de uma coisa que são conexões, né? E a minha primeira que eu vou trazer com você, né? Não podia deixar de trazer, né? Eu falo que a gente tem um fiozinho aí que em algum momento juntou, né? Esse fiozinho foi para longe, fez vários outros caminhos, de repente se encontrou de novo, né? Então a gente É estuda na verdade. mesma escola, né? No ensino médio hoje. E depois a gente foi se encontrar num curso de capacitação, né, de mediação. Você foi minha professora, né? Naquela Verdade. época, você veio até Santos, na verdade. Isso foi muito legal. Eu tinha mudado, né, já para Santos. E também uma outra coisa que é isso, acho que é você estar no lugar certo, encontrando com pessoas certas, né?
E acho que é isso, essa é a base, né? E é a base das oficinas, que foi um trabalho, acho que dos mais colaborativos que eu já participei, né? Recebi um convite, né, enquanto mediadora, já atuando, né, há muito tempo lá na comarca, né, de São Vicente, que é onde eu atuo, com a doutora Fernanda, né, que era a juíza coordenadora na época, e aí tive o prazer de conhecer a doutora Vanessa Alfiero, que é um doce de pessoa, e a Cristina, que era perita, psicóloga perita. E a gente, é raro isso acontecer, né? Mas a gente tinha, né, criou-se ali uma amizade e o setor técnico estava muito próximo da mediação. Era muito interessante isso que o próprio setor técnico indicava para a mediação. Então, eu falo que aqui também eu tive muita oportunidade que talvez em outros lugares, né, eu não tivesse de fazer, né, esses contatos, essas ligações e etc. É a sorte de um contexto, A né? De um sorte de um ambiente que contexto. permitiu isso, né? Que legal. Exato. Isso é muito legal e fico muito feliz, assim, de estar, né, ter sido desse jeito. E, de novo, mais uma vez, foi através, né, desse lugar que a doutora Vanessa tinha ido para Nova York para fazer um curso, né, de mediação. E ali no curso de mediação, ela teve contato primeiro assim com esse material, né, onde as pessoas falavam, ó, além da mediação, a gente tem outro, né, serviço onde a gente conversa com os pais, e aí disponibilizou todo o material para ela e tal. E eu iria para Nova York um tempo depois, acho que um mês e meio depois que ela voltou. Ela falou, você tem que ir lá. Você vai lá, conhece, né, a Leslie, que é uma querida, conhece ali o trabalho, tá? Mas principalmente o que é feito com crianças e adolescentes. Então ela foi, né, ver, conhecer a parte dos pais e eu fui conhecer a parte das crianças. Então a gente veio munida de muito material, né, e de muita vontade, né, de fazer alguma coisa diferente desse lugar que a gente estava. Legal. Já existia pelo Conselho Nacional de Justiça, doutor André Goma, eu falo que às vezes você vai lembrando os nomes, né? Vai te contando quantos anos você já está nisso, é até perigoso, né? E o André ele já tinha um plano assim de um trabalho de oficina de 2 horas, né? Onde abordavam muitos temas já. E aí, a partir disso, e com muito apoio dele e de outros, né, outras pessoas ali ligadas ao CNJ, ao TJ de São Paulo, foram se juntando, né, e contribuindo para que isso acontecesse. Então, primeiro ali a tradução, né, de todo esse material, porque ela só falar parentalidade, eu lembro que na época, né, a gente tem que lembrar que eu estou falando de São Vicente, né, que é um público bem diferente, né, do São Paulo, do que a gente encontra. Então, às vezes, você falava parentalidade, parece que você estava xingando, né, alguém. Todo mundo falava, oi, né, traduza, por favor, o que significa isso. Então, Mas esse eu foi o acho que nosso... ainda não é um vocábulo que seja tão natural, né? Não, Quando a gente fala em, olha, no divórcio, o casal conjugal se divorcia, mas o par parental permanece junto, ainda, oi, né? quem Quem são são essas esses, né? pessoas? É Né? comigo, né? É comigo. Vocês estão falando comigo. E isso foi muito interessante, que foi até por onde, né? Ele é conhecido, né? Como oficina, né? De parentalidade e divórcio. Mas depois a gente apelidou de oficina de pais e filhos, né? Que aí é um jeito de conversar, né? Com esses pais e com os filhos, dos quais são convidados ali a participar desse programa. Daí, Então, por isso, então, estamos explicando aqui o nome da nossa live, Oficinas de Afeto, não é? Reconstruindo vínculos parentais, é justamente da origem das oficinas de pais e filhos oficiais que a gente encontra no Tribunal de Justiça, né? No Conselho sim, Nacional de Justiça. no Conselho Nacional de Justiça, né, que foi, né, feita uma recomendação em 2014, né, pelo CNJ, de que todos os tribunais adotassem as oficinas de parentalidade. Então, a gente fala de uma política pública também, né, Marília? A gente não está falando de um projeto, né, aleatório, a gente está falando de algo que eu falo que ele não é fim, né? Ele é o start final, final não, inicial, de uma conversa com esses pais, que, claro, muitas vezes, né, a gente está ligado ao judiciário, né, não que ele não pode ser aplicado em todos os outros lugares onde pessoas passam por situações como essa, mas acho que é o start inicial, né, para alguém que buscou o judiciário, né, para resolver ali a sua questão, né, muito parecido com a questão da mediação,
e que devolve a responsabilidade, né, a autonomia, empodera a pessoa com informações, e aí acho que é o que é o complemento para um trabalho posterior, né? Seja a mediação, seja as práticas colaborativas, ou o próprio, né, processo, né, judicial, porque vai falar ali, olha, você tem, são esses temas, né, que a gente vai conversar. A gente sabe que não é fácil o que você está passando, é um processo difícil, mas assim como você, né, a gente tem vários pais que também estão passando por essa situação. Então, a questão, né, de homem e mulher, pai e mãe também é uma coisa muito importante, né, na oficina, porque às vezes a gente acha, né, que tem muitas questões que são relacionadas à mãe, ou só a pais, de repente você vê que pais passam também por isso, mãe também passa por isso. Perfeito. Então, Mas, Fabi, vou o te grupo é interromper muito só poderoso, para você né? voltar para a história e aí a Vamos gente lá. faz um mergulho no conteúdo. Muito bom. E aí, o que que aconteceu? Enfim, fizemos aí todo esse trabalho, né, bem colaborativo, com a tradução de material e tudo. E em 2013, com tudo já pronto, a gente inaugura a primeira oficina em São Vicente, em março de 2013. E a partir desse ano, né, de 2013, começam as capacitações. Então é legal a gente pensar que esse material que foi construído, né, o CNJ abraçou aí com, né, com muito amor e carinho, com trabalho colaborativo de muita gente, né, desenvolveu aí. Aí acho que eu já vou tipo trazer um pouco do material só para a gente pegar, né, e já E trazer. aí Então a eu vou gente dizer tem que nós estamos aqui no Divórcio com Respeito, a gente vai colocar na Linktree do Divórcio com boa, Respeito para quem quiser acessar esse material em PDF, que é um material público, gratuito, e é importante que circule, que escritórios de advocacia possam ceder para os seus clientes, usar para os seus clientes, né, para gerar conversas. Então, esse material está perfeito. super disponível e a gente quer pôr no nosso perfil também para facilitar. Sim. Então a gente começa, né, com a cartilha para os pais, então até as mãozinhas, ó, bem a questão do afeto, né, ali de todos juntos, né, olhando para isso, cuidando disso. Aí a cartilha para os filhos adolescentes e o que é muito bonitinho também, que é o gibi, que é feito para os pais. E Que por que eu legal. estou trazendo, né, desse jeito? Porque quando a gente projetou as oficinas, elas foram o que a gente queria trazer, né, como tema era exatamente, né, como, né, os pais aí muito envolvidos, né, com a dificuldade da questão conjugal da parental de diferenciar isso, né? Tá. A gente traz aí elementos que diz, olha, veja bem, né, o que os seus filhos estão passando diante de tudo isso que você está vivendo. Então aqui a gente não está buscando, né, nem culpados, né, nem vítima, nem ofensor, nada disso. Mas diante dessa dinâmica, né, que se cria, os filhos estão sendo afetados. Será que você está conseguindo olhar para isso, né? Uhum. Então, a gente fala, né, da importância dos temas que a gente traz para a oficina, exatamente para que a gente consiga abraçar tudo isso de uma forma, né, muito positiva. Então, quando esse material foi desenvolvido, na época, a gente também, de novo, né, outra sorte que acontece, estava passando uma novela que chamava Salve Jorge. E Uhum. nessa novela, Salve Jorge, falava-se muito, né, da situação de uma filha que vivia, né, a separação ali dos pais e eu narrando ali, né, na novela e a gente, com muita sorte também, teve, né, a disponibilidade da TV Globo de ceder imagens para a gente. Então a oficina Tá. ela traz não só conteúdos, né, baseados aí em pesquisas, mas trazem vídeos, né, como trechos, por exemplo, da novela, trechos da Morte Inventada, que também é um outro material riquíssimo que a gente tem disponível, né, na internet também, né? O Só filme dá um está Google, disponibilizado sim, gratuitamente. gratuitamente. Então são temas, né, Marília, muito sensíveis, né? Muito sensíveis e que pouco se falava no sentido de incluir a pessoa, né, para receber isso. Tá. Então a gente percebe muito quando um pai ou uma mãe chega, né, e fala assim, tá, mas o outro vai estar aqui? Porque o outro tinha que estar aqui para escutar, não sou eu. Aí você fala, bom, essa pessoa vai ser muito legal de trabalhar com ela. Legal. Porque a gente já responde, dependente do outro estar, que bom que você veio. Porque a Uhum. conversa é com você. O que a gente quer é entender como você está vivenciando isso e te dar ferramentas
para que você consiga transformar, né, essa relação, que você consiga realmente cuidar daquele que precisa, né, que é seu filho. Porque Aham. ele vai precisar nesse momento de muita atenção. E Então, Fabi, fala, desculpa, te interrompi. Não, imagina. a advogada Janaína Prats, de Belo Horizonte, que também é advogada colaborativa, ela disse que ela fez a oficina de formação da oficina de parentalidade com a juíza Vanessa Alfiero em Isso, 2018. E você está em falando Belo de pai e Horizonte, mãe sim. participando. Conta pra Vamos gente lá. aqui um pouco, para quem que faz a oficina? Quem que tem que Tá. fazer a oficina? Boa Né? Para além do tarde, né? material disponível para a gente ler, as cartilhas, como eu disse, que são gratuitas, públicas e devem ser usadas, mas esse momento de oficina, para quem que se destina? Como é que alguém que está assistindo aqui a gente, que é cliente, que está passando por um divórcio e quer fazer, e um profissional que está assistindo aqui com a gente e quer, poxa, a advogada Janaína fez, eu também quero fazer. Conta como é que funciona um pouquinho para gente. Claro, tudo bem, Janaína, que bom. A gente se encontrou lá em Belo Horizonte, está se encontrando aqui de novo, né? Na verdade, o seguinte, quando a gente formou essa oficina, quando ela foi, né, inaugurada, não existia ainda a formação de expositores de oficina, né? Tá. A gente foi tendo mediadores que foram se interessando, né, por esse material, vieram até para São Vicente para assistir, acompanhar. Na elaboração, além desse material que eu te mostrei, a gente tem uma outra cartilha que é feita para o expositor. Tá, Então, essa cartilha também, esse material ele é um kit, a gente fala, é um kit completo, né? tá. Ele é destinado, no fim, linha final ali, pais e filhos, tá? Maravilha. Mas o que a gente precisa é instrumentalizar profissionais para trabalharem com esses pais e com essas mães. Que façam essa interface entre o material e esse público final. Exato, perfeito. Então, uma delas é as oficinas apresentadas, né, nos tribunais. Então, esse é o Tá, caminho. Então, a gente forma expositores para apresentar esse trabalho para pais ali dentro do judiciário, né? tá, E a outra é você ter contato com esse material para poder oferecer para todos os profissionais, né, que atuam com essas pessoas, sejam psicólogos, advogados, mediadores, né, extrajudiciais e etc e tal. tá, Então, esse material, quando a gente apresenta para os pais, é um PowerPoint também ali, todo estruturado, né? Todo perfeito. Todo mundo, em qualquer lugar do país, tem que passar esse mesmo material para todos os pais e filhos. E Então, esse é o encontrão. São vários pais e várias famílias juntas num dia e horário que é feito esse isso, encontrão. perfeito. Como é que funciona? A gente divide em salas. Então, Tá. os ex-companheiros não ficam na mesma sala, tá? As salas Ah, são mistas, mas pai e mãe, né? Pais e mães vão se encontrar ali. A tá, outra sala é destinada às crianças, com tá, material específico para crianças. E a tá, outra sala é destinada a adolescentes, aos filhos adolescentes, tá, tá? E cada expositor, né, vai estar ali no seu espaço conversando, né, com o material que ele tem junto com esses pais. tá, Tá? Então é uma apresentação, né, que envolve os pais, porque tem conversas, tem trocas, tem momentos, né, de exercício, de reflexão e etc., e que fazem esses pais, né, mudarem, né, talvez a sua forma de conduzir ali a situação até então. Porque é o que eu tá, falo, quando você chega lá, não sabe nada. Eu saio dali com alguma informação. Isso já tá. é uma mudança. Isso eu acho que já é o positivo da oficina, tá? Então, em termos práticos, a gente tem um material disponível para todo mundo consultar. A gente tem, a Janaína falou que, como ela era mediadora judicial em Belo Horizonte, formaram um grupo e pediram essa capacitação. Exato, Então, a gente tem sim. profissionais capacitados para apresentar este material para a população também. E vocês oferecem a oficina em si separada entre pais, mães e crianças para terem acesso direto e passarem por esse. Para terem esse conhecimento, para ter essa informação. É isso. Exato. É como assim, por exemplo, eu, doutora Vanessa e Cristina, né, somos as instrutoras. A gente capacita esses oficineiros e os oficineiros vão conversar com os pais. Então, Perfeito. essa é a linha. Então, a gente capacitou a Janaína, né, que era a mediadora, para poder conversar com os pais lá em Belo Horizonte, assim como a gente fez, né, em Manaus, assim como a gente fez lá em Santa Catarina
E aí, na verdade, acho que o Brasil todo, acho que são 7 estados que a gente não fez essas capacitações, né? Isso Tá, foi de 2014 até 2019, né? O que foi muito bacana. E eu lembro legal. que na nossa conversa, né, você trouxe ali em relação às fotos, né? Porque tem um momento ali que a gente vai falando quais os tipos de família que a gente tem, né? E Isso ali, só para situar quem está escutando a gente, em isso. relação à cartilha impressa, tá, pessoal? A publicação que eu tenho, né? Conheço também. E aí pode continuar, Fabi. Na cartilha e também nesse PowerPoint que a gente apresenta para os pais, também tem essas fotos e etc, né? E aí a gente foi vendo como é difícil, né, a gente abranger tudo, né? Tudo que a gente tem aqui no nosso país, né? São além de tipos de família, né? Pessoas. É uma variedade, né, incrível que a gente tem e muito difícil da gente colocar isso em imagem, né? O que eu Mas reclamei, gente, é que não foi só A você, né? cartilha do Isso é CNJ normal. parece que foi feita na Noruega, porque a maioria das fotos é de gente branquinha, loirinha, de olhinho claro, e que não é a realidade desse país. Sim. E aí eu Que é reclamei para banco, Fabi, né, de Fabi, foto. Uma precisa loucura. refazer. E a Fabi disse: não, é mais do que isso, porque a gente tem as famílias indígenas também, a gente tem as Sim, famílias quilombolas, a gente tem, né, tem as famílias que são dos imigrantes que vieram para cá. Então a gente realmente vive num país de muita mistura, mas que precisa cuidar da diversidade, né, na imagem também precisa. sim. E na segunda edição, né, o que eu falo, a gente teve a primeira em 2013 desse material, em 2016 houve, já teve essa troca aí de fotos, né? Mas de Tá, novo, o que eu até te brinquei, né? Talvez palitinhos fossem melhor, porque é muito. A ideia do que a gente está trazendo é ser composto por um pai, por uma mãe, por filhos, que é a família nuclear, ou se uma família, né? É uma mulher, outra mulher e uma criança. Então, a história é um pouco essa, né? Como é que a tá. gente traduz isso? Fabi, perdi seu som aí. Entrou alguma chamada? Tá Ah, entrando. voltou. Tá. Voltou. Desculpa, gente, a pessoa está insistindo. Quando você dizer, não, obrigada, não posso agora, a pessoa insistiu. Espero que ela pare. E aí, enfim, é só um adendo assim, que eu fiz, porque realmente é um material que muitas vezes a gente percebe que além. Como você construir um material que possa conversar com todo mundo, mas a importância que a gente tem da pessoa que apresenta. Perfeito. A pessoa que apresenta esse material, ela precisa ter um filtro, né? E ter muito conhecimento sobre esse material para saber com que público que ela está conversando. Se Perfeito. ela vai usar a parentalidade, não vai atender, né? Ninguém vai entender o que está falando. Eu preciso achar outra palavra, né, para Tá, falar sobre isso. tá. Então, quando a gente trata dos temas, né, da oficina, a gente começa falando, né, da importância dos pais cuidarem primeiro de si, né? O foco primeiro está em você, para depois você poder cuidar do seu filho, Perfeito. né? E o terceiro ponto que a gente tem é como você olha para o seu ex-parceiro ou ex-parceira. Tá. Então, Então, entrando é no conteúdo todo da um oficina. exercício, né, de entendimento. Então, ela tem uma visão sistêmica também, né, Marília? Quando a gente fala que a gente cuida dos pais e dos filhos, né? Tá, E isso era muito, e aí posso falar da nossa experiência aqui. Quando a gente trouxe, inaugurou a oficina, a gente tinha um espaço que era grande, era uma casa, inclusive, o nosso primeiro Sejus, que foi fantástico. Então, a gente tinha salas que atendiam todo mundo, o Sejus que parava para esses pais, né, serem recebidos, essas crianças, adolescentes e tal. E quando a pandemia chegou, a gente teve que voltar para trás. Então, já teve em 2015, que eu acho que isso é importante falar, em 2015, a construção da oficina online, o que já era algo muito bacana, porque que a gente foi percebendo? Você convidava, né? Não é obrigatório passar pela oficina, é um convite. Então a tá. gente percebia que alguma mãe chegava lá com o bebê de colo, que chegava ou que não comparecia porque estava em casa cuidando do bebê e não conseguia ir. Então a gente falou, bom, como é que a gente vai também atingir essas pessoas, né? Então em 2015 já teve, né, esse trabalho
que é aquele que qualquer um de nós aqui podemos acessar através da plataforma do Conselho Nacional de Justiça. Ela não é uma capacitação onde o seu Tribunal de Justiça vai reconhecer, né? Mas profissionalmente é um conteúdo muito bacana, Tá, né? Que aí a gente pode aplicar em qualquer, né, em qualquer lugar, em qualquer contexto profissional que a gente esteja. Aí tá. acho que eu consegui explicar aí todos os lugares, certo? E agora, então, a forma, acho que a gente, né, eu entendi, todo mundo que está vendo aqui a live deve estar acompanhando também. Conta pra gente qual é o conteúdo. Então, o que que vocês vão trabalhar com essas famílias, com as crianças e os adolescentes? Mais com as famílias, porque quem está nos assistindo agora são adultos, né, na sua Uhum, grande maioria. Quais são os temas abordados, né? Então, eu queria também dizer uma coisa que eu achei muito importante que eu aprendi conversando com a Fabi, me preparando para essa live, que a oficina, ela tem esse propósito também de ser um material informativo do que você precisa saber para passar pelo processo de divórcio. Então, mesmo a gente, eu falo por mim, eu sou advogada, trabalho, né, num escritório particular, sou mediadora, trabalho com mediação privada, mas esse material é muito rico para quem está chegando numa primeira consulta e não sabe o que, que vai acontecer. Você fala, olha, tá aqui esse material, esse arquivo, esse PDF, dá uma olhada que tem material para você refletir sobre cuidado com os filhos, cuidado consigo, cuidado com o outro, como falar sobre o ex-companheiro, os pedidos dos filhos. Então, é muito importante, né, quem está aqui assistindo a gente, que é um material informativo para o cliente, né? Rose, esse material está todo disponível na plataforma do CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, e nós vamos, se tudo der certo, fazer um link aqui no nosso perfil Divórcio com Respeito para todos os materiais que os nossos convidados gentilmente têm disponibilizados, uhum. né? Então a gente espera ter aqui no Divórcio com Respeito, mas tem lá no CNJ também essas oficinas de parentalidade e os PDFs todos que a Fabiana mostrou no início da live, inclusive as cartilhas impressas. Então, Isso. conta pra gente, Fabi, o conteúdo desse material. O que, É, que isso que vocês você informam? trouxe, eu acho que é muito bacana, né? Na verdade, ela é um programa, né? É um programa de psicoeducação, né? Que também é algo que é muito novo ainda no país, né? Acho que na live aí com a Elza foi uma das primeiras pessoas que se formaram também com a gente aí no começo das oficinas, né? Parceirona nisso. E ela traz informações, né, através, né, de vídeos, através de experiências, através de estudos, né, para que essas pessoas tenham conhecimento, principalmente, né, desse exercício da conjugalidade, distinto aí, né, associada aí da parentalidade. A gente fala do quanto é importante você ter ferramentas para conversar com o outro, escutar o outro, né, sem julgamentos. Então a gente traz a CNV aí é um ponto bem importante para a gente, tanto na CNV, comunicação não comunicação não violenta. violenta, obrigada, né, do Marshall Rosenberg, muito importante você ter lembrado disso, mas com o objetivo do quê? Né? De pacificar essas relações, né? Tá. Então, a partir do momento que eu tenho instrumentos para isso, eu tenho capacidade para refletir e mudar a minha ação. Então, esse é o nosso grande, né, objetivo. Então, ela não é uma terapia, claro, mas ela tem um valor enorme terapêutico. Isso a gente percebe na devolutiva dos pais, das crianças e dos adolescentes, né? E ela vai falando, principalmente, acho que da responsabilidade de cada um diante da situação. Então, quando a gente fala com o filho adolescente, isso foi uma coisa que apareceu, né, na conversa com a Elsa hoje de manhã. Quando você está falando ali com o filho, e eu faço muito oficina para os adolescentes, eu adoro, é a parte que eu mais gosto, que eu acho que é uma das mais livres que a gente tem, porque assim, o adolescente ele já está passando por um momento muito difícil, né? Ele já está na travessia da ponte dele, né? E aí o que acontece? Vários bombardeios para ele ali, enquanto ele está tentando, né, atravessar. Então a gente percebe essa diferença, né, que tem da criança quando ela está envolvida, né, nessa situação,
E do adolescente, que ele é muito mais julgador, ele é muito mais aponta o dedo para dizer você está certo, você está errado. Ele se aproxima mais de um, né, ou de outro, mas aí dado uma consciência, talvez, né, que ele pensa, né, que ele tem diante daquilo que ele está assistindo e daquilo que ele vivenciou, né? Tá, Então, quando você traz todo esse material informativo para ele, falando, olha, seus pais estão se separando, a família, ela vai mudar a configuração dela, mas ela não vai deixar de existir. Seu pai vai ser seu pai para sempre, sua mãe vai ser sua mãe para sempre. Pode ser que eles estejam sofrendo nesse momento e realmente devem estar assim como você. Então, esses paralelos, né, de empatia também são muito interessantes, né? Mas o que a gente mais fala é só tome cuidado, porque nem tudo, né, vai ser a sua culpa. Porque que a gente percebe também, várias pesquisas trazem, né, Marília? Tudo está relacionado aos filhos. Qualquer, né? É convivência, alimentos, é guarda, tudo é referente ao filho. Então, se a gente perfeito. não consegue, né, trabalhar de uma forma, né, convidando eles a olhar para esse lugar, que esse é o convite que a gente também faz para os pais. Olha, veja bem, isso está acontecendo, mas você já percebeu o quanto você envolve seus filhos nessa situação? Que lugar que você os coloca, né? Tá, E muitas vezes a gente fala principalmente das violações de direitos dos filhos, né? Que é amar ambos os pais, não ter que escolher que lado ele quer ficar, não brigar na frente dos filhos. Então são todas as informações e é legal que as pessoas elas vão se reconhecendo naquilo que tá. você vai falando. Então é isso que eu acho que é a grande magia aí que a gente vai encontrando, né? Tanto o adolescente como os pais e as crianças eu acho que de uma forma muito lúdica, né? A gente vai trazendo informações, mas claro que tudo dentro da sua capacidade, né? De administrar ali uma situação, mas mais compreendendo, né? A gente faz desenho da casa com a criança para entender ali qual é a história dela, não é uma avaliação, né? Mas que ela Uhum. possa contar e a gente vai descobrindo que várias histórias diferentes acontecem, né? E aí eles vão se enxergando também nessas histórias. Então isso também é muito bonito. Então, com os pais, qual é o nosso grande objetivo, né? Que eles saiam desse lugar, né, de conversas muitas vezes destruidoras, né, que são Aham. de ataques puros, né, para uma conversa mais, olha, tudo bem, ok, o que você está sentindo não está errado, mas como você pode transformar essa conversa, né, a ponto de ter resultados diferentes. Então, esse é o grande, né, o grande convite. E você perceber como situações que você age achando, né, e claro, sempre para o bem, o quanto isso está sendo prejudicial. Então a gente também traz, né, algumas situações. Então, por exemplo, seu filho ia muito bem na escola, de repente já não está indo bem. Você percebe que ele começa a se afastar de atividades corriqueiras. Então, todo esse convite que a gente faz para o filho, a gente também fala, e você? Será que você também se afastou dessas coisas? Você está conseguindo cuidar do seu filho como você cuidava antes? Então, preste atenção. Talvez tem situações que você vai procurar, vai precisar de uma ajuda, né? E Uhum. procurar ajuda não está errado, né? Uhum. Faça esse movimento se isso for importante. Então, acho que as pessoas, a gente percebe no corporal, assim, sabe? A pessoa, ela chega assim rígida, porque às vezes ela acha que ela está indo para uma audiência ou para uma avaliação, quando na Tá, verdade ela está ganhando um monte de coisa ali que ela está falando, opa, alguém está olhando para ela, alguém está vendo ela, né? tá, E acho que isso é bem importante, né? tá. Bem significativo aí pra gente. Então, e com os filhos, a gente também trabalha com músicas. E Que também isso legal. é bem Pô, bacana, eu assim. tô curiosa, tô com vontade de ir lá, ver cenas de novela, ver filme, música. É engraçado, né? Como a gente apresenta há tantos anos, né? E você fala ainda, você vê o reflexo disso nas pessoas, é o que faz a grande diferença, A Cíntia né? Zacariotto, que também é Querida. profissional de saúde mental, que está aqui com a gente, dizendo da importância das oficinas e como é incrível a mudança que ocorre com os pais presentes. Sim. Eu acho que essa responsabilização, né, não só sobre a sua vida, né, mas pela vida do seu filho, que muitas vezes é de novo, né, eu atribuo ao outro, né, olha o que seu filho está passando, e pô,
você, né? Ok, é por você, mas por mim também, né? É por nós. Olha como nós, né, estamos gerindo essa situação, né? Aham. Então, acho que é um primeiro lugar, Marília, que eles vão receber atenção, Tá. atenção, informação, criar esse espaço para que eles possam expressar ali o que eles estão sentindo, isso tanto os pais como os filhos, né? E dizer como é que é passar por esse momento de separação que ninguém, né, casa esperando que um dia isso vai acontecer. Nenhum filho nasce, né, com a expectativa de que um dia seus pais vão se separar. E isso acontece, né? Uhum. A gente tem um filme que a gente passa para os filhos que chama Filho Dividido. E Tá. tem uma cena lá que para mim ainda é muito impactante, assim, que é o filho contando, né, um pouco ali de como ele vai sofrendo e vai dizendo, olha, eu não tenho como escolher o que que eu vou fazer, né? Se eu vou ficar com um ou com o outro. E aí é uma cena de uma escada, né, de uma escadaria, e aí o pai e a mãe, cada um puxando pelo lado, e o filho se rasga ali no meio, né? Tá. E eu acho que isso para os filhos é muito forte quando eles assistem isso, né? Porque a gente vai trazendo, você não precisa se dividir, você não precisa ocupar esse lugar. Você pode perceber que seus pais estão ali, você pode chegar e dizer, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, abraçar seu pai e sua mãe também. Então tem atitudes que os filhos também podem fazer, né? A Tá. partir do momento que eles entendam que a situação não é, ele não é o responsável por aquilo, né? Porque a gente percebe que tem durante esses momentos muitos filhos que nessa aliança, né, com o outro acaba barganhando, né, ou na tentativa, né, de que esses pais se reaproximem, né, criam encontros, aí fica pensando, será que se eu não fiz a lição, será que eu não fui obediente, será que por isso eles se separaram? Então a gente vai conversando ali com eles e acho que trazendo estratégias, né, estratégias para que eles entendam esse momento, né, tanto os pais como os filhos, Uhum. e oferece ferramentas para que eles possam pensar numa reestruturação, né, de uma Perfeito. nova fase que vai ali para frente, né, porque vai se Perfeito. desdobrar em milhares, né, de outras coisas e a gente vem assistindo isso bastante, né? A Rose Meirelles, que é uma das co-coordenadoras aqui do Divórcio com Respeito, ela está perguntando, Fabi, se você acha que é diferente fazer oficina presencial, online, como é que você analisa isso? Você já deve ter ministrado dos dois jeitos, como é que você sente? Ó, eu vou falar que assim, de novo, né? Quando a gente estava naquela casa grande e que a gente tinha toda essa família reunida no mesmo espaço, a gente tinha uma grande força e a gente tem milhares de histórias, né, para compartilhar. Eu tenho duas assim que eu gosto de trazer muito, que era um pai que tinha saído, né, de casa já fazia mais de 4 anos. E ele tinha ido para uma cidade chamada Itaém, a cidade, né, um pouco distante aqui da onde a gente está, e foi convidado para a oficina. Então ele veio. Então os filhos estavam na sala dos filhos, o pai numa sala e a mãe no outro. E aí a gente começou-se, né, a oficina, as conversas e etc. E esse homem caiu num choro tremendo, né? E falou para a expositora: Eu posso ver meus filhos? E aí ele contou: Faz 4 anos que eu não vejo e eu queria Nossa, vê-los hoje. Eu posso ver? E aí a gente foi conversar com a mãe, né? Então tem toda uma estrutura também ali importante, né, da oficina, quando presencial. E a gente foi conversar com a mãe e a mãe falou assim: Claro que sim. Vai até a sala, ela foi, né, até a sala, chamou os filhos e falou: Seu pai está aqui, quer ver vocês. Tudo que bem? idade tinham essas crianças? Olha, um estava na sala dos adolescentes, então a gente divide, né, entre 12 e 18 anos, né? A gente já teve adolescentes de 20 e poucos anos, filhos, que foram lá assistir São a oficina e filhos. foi muito legal. E as crianças, a gente hoje, né, depois de várias experiências malucas aí, de 7, né, de 6, 7 anos até 11. Tá. Então eles estavam nessa faixa etária, né, os dois. Menina, era um corredor assim, ó. Quando eles viram o pai e viram, saíram correndo para abraçar esse pai. Então, isso, só disso, a gente falou, bom, já deu, você não precisa voltar, né, para a oficina, a gente já entendeu que o nosso objetivo foi atingido aqui, Tá. né? E uma outra história também, e esse eu pude acompanhar mais, porque pessoas mais próximas, né? E esse eu vi ao vivo, né? Os desdobramentos.
Também de um pai que não estava conseguindo acessar, e desse fato, ele não estava conseguindo acessar. Tá. E aí tinha um evento na escola. E o filho mais novo virou para a expositora e falou assim: Eu queria falar com meu irmão, que estava na outra sala. E aí ele virou e falou assim: O que que você acha? Eu vi, né, que o papai tá aí. O que que você acha da gente ir lá e convidar ele para participar da festa hoje na escola? Aí foi. Então, assim, a gente já Uau! viu o movimento. Uau, essa arrepia da vontade de até chorar. E depois eu vi, né, como é que foi, realmente aconteceu na festa. Então é muito. Mexe, né, num lugar que talvez nenhuma outra situação vai conseguir fazer isso. E para cada pessoa é uma situação, né? Eu acho que isso a gente tinha no presencial. Agora, o conteúdo em si, hoje, a gente passa o online, a gente só passa para os pais. A gente não fez aqui em São Paulo, tá? É importante a gente frisar isso. A gente não desenvolveu nenhum trabalho com as crianças e os adolescentes. Tá. Mas, por exemplo, em Fortaleza, né, a Mônica, ela fez um trabalho lá com os adolescentes e muito bom. Em relação a resultados, eu não tenho dúvida sobre isso, né, de como ele toca. Por quê? A gente faz Seja no uma, presencial, seja no ou seja, online, o no material online, toca. exato. Porque a Tá. gente faz uma dinâmica, esse é um grande termômetro para a gente. A gente faz uma dinâmica quando a gente abre, primeiro para lembrar, né, por que que os pais estão ali, que é pelos Tá. filhos. Então a gente explica o que é a oficina, o que que ele vai receber naquele dia hoje, etc. E a gente pede para ele se apresentar ali brevemente, né? Trazer o nome dos filhos e as idades, e a gente anota tudo isso, seja no online ou no presencial. E a gente fala: o que você espera desse dia hoje? Né? E aí a pessoa fala: bom, sei lá, tô aqui, vim buscar conhecimento. São respostas muito, né, genéricas. Tá. E no final da oficina, a gente resgata. Lembra? Vocês chegaram aqui pelo José, pela Maria, né? E aí a gente queria saber, depois que vocês ouviram tudo que a gente trouxe para vocês, depois dessa conversa, o que que você leva daqui? E aí são depoimentos assim muito bonitos, né? Tá. Primeiro, um agradecimento, né, por ter contato com esse material, né? A gente percebe muito a resposta do, puxa, fomos cuidados, fomos olhados. Isso deveria ter sido apresentado no começo de tudo, porque se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, talvez eu não teria chegado aonde eu cheguei. Tá. Dos filhos também, tem histórias assim, né? A gente pede para as crianças e adolescentes, é uma árvore, né? Quando no presencial, e a gente dá post-its para eles e fala, né? Um convite. Pensa, você veio aqui hoje, né? De tudo que você recebeu e tal. Pensem nas outras crianças ou adolescentes que virão. Que recado que você vai deixar para eles? Tá. E aí são coisas muito bonitinhas, do tipo, olha, você não é responsável pela separação dos seus pais. Olha, você pode continuar amando seus pais, sua mãe. Eu vim aqui, me emocionei muito. A gente tem uma história, né, a doutora Vanessa conta, de uma criança que entrou na audiência e falou: a melhor coisa que a senhora fez foi ter mandado meus pais para a oficina de pais e filhos. Porque Ah, que depois disso legal! tudo mudou. Então, assim, são histórias muito, claro, não, anos aí de, né, de Sim. estrada, e que ainda, tipo, quando você conta, ainda emociona. E você, além dos expositores, né, aqueles que foram capacitados e trabalham com os pais, o feedback também é incrível, né? Legal. Você pensa, é um trabalho voluntário, né? E que dura tantos anos. E as pessoas estão aí. A gente retomou, esse é um ponto também, né? A gente retoma agora as capacitações para novos oficineiros, né? Tá. Ligados aí ao tribunal. Porque, de novo, acho que vai ganhar, né, toda a força. Estamos aí na ideia, né, e na possibilidade de juntar gente, força-tarefa para refazer, revisar esse material, atualizar esse material, né? Que, como eu disse, ele foi um grande disparador, Marília. Eu acho que do que a gente tinha no Brasil foi inédito, assim, sabe? Foi muito inovador. E a Tá. partir dele, muitas coisas saíram, né? Tanto todo mundo fala, mas vocês não pensam em fazer oficina de avós? Vocês não pensam em fazer acompanhamento depois desses pais? Projetos a gente teve um monte. A escola de pais, inclusive, nos apoiou no começo.
que tinha, né, o grupo, né, de pais que passavam pelas oficinas e depois eles davam continuidade em conversas. Mas Tá. também a gente sabe do quanto é difícil a gente ter projetos que se mantêm, né? Então eu fico feliz que eu falo, gente, a gente deu o start. Depois, peguem isso, A abraçem semente e está plantada, seguem. né? E seguem, sejam felizes. Porque a nossa Legal. parte a gente fez. E eu fico muito feliz com aquilo que foi construído, né? E acho que é um belo no material, Ó, né? é a terceira expositora que aparece aqui na Ó, nossa live, é a Esperança. Diz que é expositora e ama esse trabalho. E eu queria já dizer para quem se interessou também em fazer essa formação, em ser um expositor, a Fabi já me contou que a Escola Paulista da Magistratura vai abrir novas turmas. Então, fiquem de olho no site da Escola Paulista da Magistratura, para e quem lembra que é tiver. indicação, né, Má? Indicação do Sejusques, então tem que ser mediador e conciliador, né? Tem todo, não é aberto ao público ainda, quem sabe um dia a gente Perfeito. consegue, né? Mas lembrem que, assim, mediadores e conciliadores que tenham interesse, conheçam a oficina e queiram apresentar, né? Fala lá com o seu Sejusque, porque, né, a gente vai começar as capacitações aí, que a ideia é essa, ampliar mais esse rol, né? Porque a gente acabou perdendo muita gente na Na época da pandemia. pandemia, e agora a gente precisa voltar com, né, com força total, porque é isso, os resultados são reais, assim, eles são muito positivos, né? E Tá. não Então, tem por legal que você ter não se avisado isso. utilizar. Então, tem um pré-requisito que é ser mediador judicial. É isso? Uhum, sim. Tá. Está pelo menos, né, ter um conhecimento, né? A gente fala que Tá. para criança, por exemplo, ser psicólogo, né, ou ter uma pedagogia, ter um mínimo de conhecimento, né, de dinâmica de grupo. Então tem alguns requisitos ali básicos Tá. que são importantes na condução, mas a formação também vai olhar um pouco para isso e vai, né, acabar cuidando, né? Tá, legal. Então é importante esse lembrete, mas e aqui tem gente, eu vi agora obrigada pela presença, Ana Paula, que é psicóloga, psicanalista de Curitiba, né? Tem um trabalho lindo também com Sim, crianças, adolescentes e nos divórcios colaborativos. Mas só para lembrar, eu estou falando aqui da capital do estado de São Paulo, a Fabiana está falando de Santos. Esse trabalho começou na cidade, na comarca de São Vicente, que é uma cidade vizinha. Então, nós estamos falando bastante de coisas aqui do nosso estado, do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Escola Paulista da Magistratura, e que pode ter funcionamento diferentes aí no seu em cada estado, estado. Perfeito né? isso que você trouxe, Má. Porque assim, ó, a gente tem o CNJ, né, que é o guarda-chuva maior, e a gente tem os NUPEMEX. Na recomendação, né, toda a regulamentação das oficinas da capacitação, cada NUPEMEC hoje é responsável pelo seu estado. Então o Tá, CNJ se afastou, né, porque não dá conta, óbvio, né, então, em cada, por isso que eu falei, se eu não me engano, em 7 estados a gente não tem a oficina. Mas tá, lá se não tem, vamos implementar. De novo, só me buscar, me procurar, que a gente pensa sobre isso, né? E a ideia é essa. De novo, as capacitações voltarem, que a gente consiga ter mais pessoas. Então, a gente fez em 2023 a primeira capacitação para novos instrutores. Então, tá, lembra, eu, doutora Vanessa e Cristina, a gente capacitou 7 estados para serem novos formadores de expositores. Então a tá, gente já começou nessa fase de multiplicação, seguindo um pouco a como de mediador, né? Você se tá. forma instrutor e depois você capacita novos instrutores para formar novos mediadores. Tá? Treina os Então, treinadores. exato. Então a gente está nessa fase de expansão que eu fico muito feliz. Então, Tá. se alguém tiver aqui ouvindo a gente em qualquer lugar aí do país e que não esteja ainda, né, com acesso às oficinas, gente, me procurem. Eu vou ter muito prazer, né, da gente conversar e levar isso à frente, né? Maravilha. A Esperança está dizendo que ela quer se formar para ser instrutora. Ela atua aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Taubaté e Sorocaba. Procura lá no seu Sejusc, onde você atua, assim, mediadora, e veja como é que tá por lá. Eu acho que essa é a melhor indicação que eu posso fazer Esse é agora. o caminho. Esse é o caminho, sim, esse é o caminho. Né? A Maravilha. princípio é esse. Maravilha. E tem uma coisa que eu queria muito falar aqui também, né? Que lendo o material todo, as cartilhas,
tem uma parte que são os pedidos que as crianças fazem para os seus crianças, adolescentes, que os filhos. Os filhos. Eu acho que os filhos, porque a gente teve uma live aqui também falando sobre divórcio grisalho, né, com a Bebel, a Natália, e que foi muito legal pensar nisso, porque são outras questões que se colocam, mas filho é filho, né? Eu acho que Filho. isso é importante de se dizer. Filho é filho, não importa se tem 40 anos de idade e os pais estão passando por um divórcio. E, enfim, e aí tem os pedidos dos filhos, e tem um pedido que eu achei, todos são muito legais, mas Uhum. tem um que eu acho que fala muito de toda essa dinâmica familiar, que é. Então, gente, é uma parte da cartilha que são filhos falando pro seu Foi pai e pra sua uma mãe. pesquisa, acho que isso é importante a gente contar, Ah, né? Foi uma fala, conta. pesquisa que aconteceu no Tribunal de Cochin, na Alemanha, né? Onde eles ouviram filhos de várias idades e pediram, né, para que eles escrevessem sobre passando, né, por todo esse momento que eu estou passando, o que eu gostaria de falar para o meu pai e para minha mãe, né? E aí foram selecionados esses 20 que a gente traz aqui no final, né, das oficinas para conversar com esses pais. E é interessante isso que você falou, que não tem idade, não tem contexto, o sofrimento é igual. Outro dia chegou para mim uma adulta, no consultório, e que os pais tardiamente se separaram e ela estava indignada. Como assim? Nessa altura da vida deles, como eles fazem isso com a minha vida? Então, Comigo, né? Como é que eles fazem? Como é que eles se divorciam? Como é que eles podem me sim, fazer isso? como isso agora, nessa altura da vida, né? Então, assim, o impacto, né? Essa palavra também é até uma palavra muito americana, né? Que no fim a gente trouxe, que era até engraçado, quando a gente falava impacto, tinha uma pergunta, a gente pôs essa parte. A gente faz uma avaliação, né, no final da oficina, e isso que eu Aham. comentei com você também era por escrito, né? E ali perguntava assim, nos primeiros, qual o impacto das oficinas para você? Gente, as pessoas, umas escreveram que você tinha certeza que a pessoa entendia impacto como uma, tipo, uma porrada, algo que aconteceu. Aí a gente tem que procurar, né, sinônimos para trabalhar com a palavra impacto. Mas é verdade, né? Não deixa de ser um grande impacto na vida de todos, A até gente da pensa própria em impacto comunidade, né? metafórico, né? Mas às vezes a metáfora não supre os que a pessoa, a emoção e o que a pessoa sentiu naquele momento, né? Ela precisa de Exatamente. mais do que a metáfora. Sim. Não, você falou isso desse caso, a Ana Paula está dizendo que também vive no consultório dela isso. A gente falou, Esperança, no começo dessa live sobre a importância desse material ser entregue de imediato para os nossos clientes, porque eu que atuo privadamente, tendo acesso a esse material, né, eu posso entregar para os meus clientes lerem, antes eles pensarem como é que eles vão fazer o divórcio, mas eles conhecerem o material. Então, a importância da gente divulgar isso, nós sermos multiplicadores Jogadores. desse material e a Semana do Divórcio com Respeito Hum. se propõe a ser isso, essa multiplicadora de levar informação para as pessoas. Esse é o nosso propósito aqui. Mas eu fiz uma mediação de um casal, o casal por volta de 40 anos de idade, sem filhos, se divorciando, e em Cálculos, ele falou para mim, para ela está sendo muito mais fácil lidar com o divórcio, porque os pais dela se divorciaram quando ela era criança e eles se falam até hoje, né? Se encontram as novas famílias nas festas, vem a madrasta dela, o padrasto dela. Eu não. Os meus pais se separaram faz pouco tempo e não tem comunicação entre eles. Então, Uhum. para mim, divórcio é uma coisa horrível. Por Sim. isso que ele justificando que para ele o divórcio era muito mais difícil, né? E sabe que é Enfim. muito engraçado? A gente faz uma das conversas que a gente tem com eles, é toda uma construção, né? Do começo ali, de como você está se sentindo, qual a sua história, né? E aí a gente pergunta: você é filho? Quem aqui é filho de pais separados, né? Aí você vê, uma grande maioria já levanta a mão hoje. E aí a gente pergunta, tá? E como foi para você, enquanto filho, vivenciar isso? Uhum. Você acha que você está, de uma forma, projetando isso também agora, né? As suas vivências, a sua história, o seu sofrimento também para o seu filho?
Então, Aham. você recebeu o quê? O que você gostaria de dar agora? E aí eu Então, vou isso é incrível, né? E eu vou voltar para o pedido, então, porque é incrível. Eu falei para você que uma hora a gente ia passar rápido. A gente está aqui Sim. nos 7 minutos finais, mas eu vou voltar para o pedido porque eu queria trazer um pedido em especial, né, que os filhos trazem e que eu acho super importante porque fala dessa dinâmica das relações todas. Eu elegi esses, são 20, os 20 são sensacionais, mas é que quando você for me transportar da sua casa Para outra. para a casa do outro, não me entrega como se eu fosse um pacote. Conversa com o outro, conversa com a minha mãe, com meu pai, cumprimenta o outro, fala em alguns minutos. Se for possível, até convide o outro para Para entrar entrar. na sua casa. Né? Não me trata como uma mochila que está sendo devolvida. Faça esse contato entre vocês. E eu achei isso tão bonito, porque, né, profissionalmente, é, eu sou filha de pais separados. Eu tive a sorte de sempre ter um pai e uma mãe que puderam entrar um na casa do outro na minha infância. Isso foi muito importante. E quando eu escuto clientes dizendo que não, ele ou ela não entram, eles não passam da portaria, né? Uhum. E aí você fala, gente, mas essa criança é pequenininha. Não, eu vou até o hall do elevador, mas eu não quero nem ver. Você fala, será que não é possível, né, pensar um pouco nesse filho, né, atender esse pedido dessa criança? Então, esse pedido acho que me tocou profundamente, me colocar no lugar dessa criança que é tratada como uma mochilinha, Sim, sabe? como um objeto, né? Tem uma história assim que também é muito significativa, né? Teve um dia no presencial, no fim da oficina, todos os pais foram embora e sobrou uma criancinha, Marília. Uma criança. A gente pegava dados de todo mundo, né? Pai, mãe, como é que vai? Vai chegar? Vai, tal, tal, tal. E essa criança sobrou. Eu fui lá, acho que ela tinha 7, 8 anos no máximo. Oi, meu amor, tudo bem? Né? Você ia embora com quem? Não sei. Aí eu falei, bom, vamos lá, seu nome, né? Vamos buscar pai e mãe. Daí liguei pra mãe primeiro. Olha, Maricota tá aqui esperando, tal. Ela vai embora com. Iria embora com quem? Nossa, eu não acredito, aquele blá, 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 ele não levou a criança. Blá, 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 blá. Falei, ok, vou ligar para o pai entender o que aconteceu. Tudo bem? Liguei para o pai. Oi, então, Maricota tá aqui, esperando, né? A criança numa paz, numa tranquilidade, que eu nunca vi igual. Aí ele fala, não, tá bom, eu estou indo. No fim, os dois aparecem lá, né? Mas eu fui ver a mochila da criança. A mochila da criança tinha água, tinha comida, tinha casaco. E eu perguntei, isso é a primeira vez que acontece? Já aconteceu algumas outras vezes. Aí, tia, tem problema não, isso acontece sempre. Aí eu falei, nossa, é muito, né? Então, assim, o ao vivo nos dá as cores, sabe? De você ver as dinâmicas que acontecem, e elas acontecem realmente. Tá ali, né? O ao Tá vivo vivo. dá literalmente a possibilidade de olhar dentro da mochilinha da criança. Exatamente. E um dos pedidos que eu gosto muito é não me privem do tempo que possuo com o outro. Uma parte do meu tempo é para mim e para minha mãe. E a outra é do meu tempo para mim e para o meu pai, né? Não fala, eu não tenho culpa se isso aconteceu, né? Eu não tenho como cuidar disso, mas vocês têm, né? Então, por favor, façam alguma coisa, que é o mesmo que você trouxe. Sim. Sejam menos civilizados, né? Para poderem estar comigo em algum momento. Isso eu já ouvi de criança no consultório também, Uhum. né? E de fato é muito verdadeiro, né? Ou a gente fala de algumas estratégias, né? Vai buscar na casa da avó, se for muito difícil, vai buscar na escola, mas vai se preparando porque esse dia precisa chegar para o filho, né? Uhum. O filho Uhum. precisa saber. E eu achei esse também. Não briguem na minha frente, sejam ao menos tão educados quanto vocês seriam com outras pessoas ou tanto que exigem de mim. Tanto, Isso eu achei adorei essa parte do sejam tão educados quanto vocês exigem de mim. Se eu tenho que ser educado com as pessoas, têm que ser entre vocês. o mínimo que vocês precisam. Poxa, como assim não, né? Vocês não conseguem fazer isso? Eu tenho que dar beijo em todo mundo, eu tenho que dar boa noite quando eu chego, mas vocês não fazem isso? Façam, por favor, né? É. Então, assim, são pedidos muito bonitinhos. E o último, que ele fala assim,
além de falar dos avós, né, sejam também com seus novos companheiros, tem toda uma inclusão, né, de uma nova situação familiar, mas o último é, sejam otimistas, releiam todos os meus pedidos. Talvez vocês conversem sobre eles, mas não briguem. Não usem os meus pedidos para censurar o outro. Se vocês o fizerem, vocês não terão entendido como eu me sinto e o que eu preciso para ser feliz. E aí volta, né, toda a responsabilidade, né, de novo aí para esses pais. Perfeito. Então E esse da é, responsabilidade dos pais, Fabi, eu lembrei que eu tenho uma amiga queridíssima que é divorciada do pai dos filhos mais velhos dela há muitos anos. E ela, nossos filhos estudaram juntos a vida inteira, nossos filhos hoje estão na faculdade, e ela falava, até pouco tempo atrás, vou até atualizar com ela, que ainda sentia falta da pizza todo domingo pois que era só domingo sim, domingo não. Mas ela lidava com isso como claramente o problema era dela. é. A Uhum. elaboração era dela, né? E pronto. Então, eu acho que isso também é importante. Sim, a gente está liberado para sofrer, para sentir falta do filho, porque sim, porque a gente vai, né? O filho tem direito a conviver com o pai e com a mãe. Se o pai e a mãe, ou o pai, a mãe e a mãe não estão no mesmo ambiente, sim, nós vamos ter que buscar equilibrar essa convivência de uma outra forma. Mas lide com isso, né? Sim, busque, né? E até tinha separado outro livro que para mim hoje está sendo muito legal, Ah, que é lindo da Petra. da Petra, maravilhoso. E um que eu trouxe da Espanha, gente, que é a coisa mais fofa, que são contos para você trabalhar com as crianças, né? Com Olha os só. filhos. Então é um jeito também muito legal, né, de você falar sobre divórcio, falar sobre separação. Mas cada vez eu vejo do quanto o nosso trabalho ainda é difícil, né, Marília? Sim, Atingir os pais para que eles consigam se ver de um jeito diferente, né? Curar sim. ali as feridas, né, de algum jeito para transcender esse lugar de conseguir olhar para os filhos. E quando isso Maravilha. acontece, a gente vê que é maravilhoso, né? Isso é muito positivo. Não é que não vai ter problema, né? Os problemas vão surgir porque esses filhos vão crescer, as dinâmicas vão ser outras, mas eles estão preparados ao menos para conversar sobre isso, né? Porque a gente está Conversa. vivo, né? Conflito é inerente ao fato da gente estar vivo. Então, temos que Exatamente. aprender como lidar com esse conflito existe, né? E Sim. ponto. E sol e chuva, a gente vai preparar aqui no Divórcio com Respeito, depois que as lives acabarem, alguns posts com as dicas dos nossos convidados. Então, a gente vai colocar esses livros que a Fabi falou. Aqui continua seguindo o @Divórcio com Respeito. Recomendem, divulguem e a gente vai repercutir ainda, ecoar as coisas dessa semana do Divórcio com Respeito. Eu queria agradecer demais pela tua generosidade, Fabi, de estar aqui com a gente, né, do Divórcio com Respeito, doando o seu tempo, compartilhando com a gente essas histórias, todo o seu conhecimento. E antes de eu passar para você, vou dizer para avisar aqui que hoje a gente ainda tem mais uma live às 8 horas da noite, que é o caminho para um divórcio colaborativo, que a Val Dalmolin vai coordenar com a diretoria do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, a Jennifer Casagrande e outras pessoas. E amanhã a gente tem 3 lives de encerramento que são mais ligando o divórcio com outras questões. Eu de manhã vou conversar com uma psicanalista, Daniele John, sobre a não possibilidade de se separar e isso pelo olhar da literatura. Então, o Caderno Proibido, o Papel de Parede Amarelo, são livros que falam disso. A gente vai falar também do Vale Tudo no Divórcio, porque afinal de contas a novela está aí, suscitando questões. A Rose vai estar comandando essa conversa. E à noite a gente fecha essa semana falando sobre fim, recomeço e sentido. O luto no divórcio com a Val também, com a Ana Paula Konopatsky, que estava aqui com a gente, e o Sim, Daniel Omar querida. Pérez, também um psicanalista. Então sigam com a gente. E, Fabi, pode terminar, por favor. Querido, não tem nem como agradecer de estar aqui falando sobre esse trabalho das oficinas, que eu falo, eu nunca imaginei que esse projeto ganhasse essa dimensão, né, que ele ganhou. Eu abraço ele com todas as minhas forças, porque sei do resultado, né, que ele é capaz de novo. Ele não é uma atividade final,
mas ele é o start, né? Ele é o start para que esses pais pensem diferente, ajam diferente, porque o que a gente encontra, né, são histórias muito difíceis. E o divórcio com respeito tem tudo a ver com a oficina, né? Acho que o meu caminho, né, até encontrar no fim, né, as práticas e cada vez mais aprimorando, né, com outros, né, trabalhos. Eu acho que isso é a cereja, né? A cereja do bolo, né? De quem gosta desse, né, desse jeito de trabalhar, né? Que busca o consenso, né? Que busca a construção e busca a diferença. Então, sucesso aí para o movimento. Faço E parte olha, aí, Fabiana, né, a desde o gente teve a começo presença e de aqui coração. do Caco Santos, que é profissional de finanças, com quem nós já Grande, tivemos a Caco! oportunidade de trabalhar juntos. Ah, né, muito bom ter a Janaína, a Cintia, Esperança, né, gente que vive as oficinas. E, enfim, estamos E aí sabe do que eu juntos. tô falando, né, gente? Vocês sabem, vocês sabem. Muito obrigada por estar com a gente, né? Por estar, não é com a gente, é estar, né, fazendo isso. Não tem o que, né? Não é de ninguém, é de todos, né? De Exato. todos E nós. vamos e seguimos aí nesses movimentos, né? Conectando e colaborando movimentos, iniciativas, porque é isso. A vida é movimento, a vida é conflito, a vida dá trabalho. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, é isso aí. Que a gente Querida, trabalhe junto com pessoas que a gente admira. Um prazer querida e enorme, Fabi. queridos Muito que estavam aqui, obrigada. um beijo enorme para todos vocês. Muito bom estarem aqui Obrigada, comigo. gente. Boa quinta-feira. Tchau.